E a Meta, TikTok e YouTube serão julgados nos Estados Unidos por denúncias de terem provocado vício com suas plataformas. O caso envolve uma jovem de 19 anos que alega ter desenvolvido dependência digital, depressão e pensamentos suicidas. O julgamento acontece no Tribunal Superior da Califórnia. Agora, para falar sobre os impactos das redes sociais na saúde mental dos jovens e como identificar os sinais, nós recebemos aqui o psicólogo Cristiano Nabuco, que é especialista em dependências digitais. Cristiano, bem-vindo ao nosso jornal. Olá, Celso Marina, boa noite, espectadores. De fato, o que nós estamos vendo acontecer agora na França já é uma tendência que foi consolidada lá na Austrália, onde se compreendeu de que essa disponibilidade contínua, ela cria, obviamente, problemas de saúde mental. Não apenas de cyberbullying, como exposição desmedida, mas um ponto que é muito importante. Quando nós olhamos, de uma maneira ou de outra, para as gerações anteriores, nós tínhamos, obviamente, um núcleo, que era um núcleo de convívio, ou a escola, ou o trabalho, enfim. O que acontecia? Obviamente que nós tínhamos os nossos desafetos, tínhamos as nossas preferências, mas concluído aí o trabalho, concluído o meu nível escolar, eu seguia para outros momentos. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, todas as minhas dificuldades, as minhas vulnerabilidades, elas são amplificadas na internet. O que isso quer dizer? Quando eu pego uma rede social qualquer, eu vou ver uma quantidade imensa de pessoas que aparentemente divulgam os benefícios, as vantagens, experiências melhores. Então, isso faz com que o indivíduo, que obviamente pertence aí à pré-adolescência, adolescência, ele se sinta extremamente diminuído, fazendo então com que, na medida em que o tempo passe, essas pessoas, esses usuários, começam a colocar um pezinho no que a gente vai chamar aí dos transtornos ansiosos, de depressão, fazendo com que seja importantíssimo que as autoridades olhem. Para concluir a minha resposta, no início da pandemia saiu uma pesquisa muito grande no Reino Unido envolvendo 5 mil adolescentes. O que eles descobriram? Que mais de 50% destes sujeitos disseram que se sentiriam mais felizes se as redes sociais jamais tivessem sido criadas. Celso Marino. Cristiano, boa noite para você. Olha, eu queria entender até que ponto é saudável o uso das redes sociais. Eu digo porque eu acho que é muito difícil a gente entender que a gente está imerso num vício, E como identificar que, de fato, isso se torna, esse hábito de acessar as redes sociais, se torna uma dependência patológica? Até que ponto isso é saudável e quando a gente deve, e aí eu falo de adultos também, mas principalmente adolescentes, quando a gente deve buscar ajuda? Marina, essa sua pergunta ela é extremamente importante porque, no fundo, se nós formos olhar de uma maneira muito simplista, nós iremos perceber que os usuários, sejam eles crianças, adultos ou até terceira idade, já desenvolveu uma relação, no mínimo, intensa com esses equipamentos. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Existe uma determinada rede social que, quando ela lança o seu produto, alguns anos atrás, o presidente ele pronuncia a seguinte fala, abre aspas, somente Deus saberá o que as redes sociais farão com a cabeça dos nossos filhos. E ele complementa dizendo o seguinte, nós, da empresa, nos valemos, aproveitamos de uma vulnerabilidade psicológica, leia-se que é a necessidade de se sentir aceito, para poder fazer com que as pessoas passem mais tempo, fecha aspas. Então, isso o que acontece, Marina? Isso acabou criando um efeito rebote onde estas empresas efetivamente sabem o que está sendo provocado. E muito pouco ou praticamente nada foi feito até hoje. Então, quando você me pergunta, Cristiano, mas afinal de contas, as pessoas estão dependentes ou não? Não precisa ir longe, Basta você pegar um elevador em um prédio comercial, que você vá do térreo até o segundo andar, terceiro, você vai ver todo mundo pegando o telefone, saindo. Não existe mais nenhum tipo de controle em metrôs, em ônibus, em aeroportos, em cinemas, em restaurantes. Isso se tornou tão comum que foi normalizado. É como se ter um telefone celular na mão fosse algo absolutamente comum e que, portanto, deveria ser aceitável. O grande ponto é que perdeu-se completamente o limiar do que seria um uso adequado, ou seja, eu vou usar para buscar informações, para fazer uma compra, para conhecer uma pessoa, para que eu fique conectado o tempo todo. Então, o que nós observamos é que estas empresas, essas grandes empresas do Vale do Silício, elas utilizaram, Marina, de recursos que são utilizados já
naqueles famosos cassinos. Lembra do cassino? Você colocava uma moedinha lá, puxava a alavanca, ou seja, de tempos em tempos, a curtida que eu tenho de uma pessoa ou um comentário que eu tenho a respeito na minha timeline, na foto que eu coloco, ela ativa os circuitos dopaminérgicos do meu cérebro. O que isso quer dizer, Cristiano? É muito semelhante com o que a gente observa, por exemplo, na dependência química, na dependência de substâncias ilícitas, tanto que, Marina, os próprios chineses chamam a internet de uma heroína digital. Resumo da história. Qual seria, então, a grande mensagem que eu deixo? Não entreguem esse telefone celular para uma criança antes de 8, 9 anos. Jamais, em tempo algum, porque nós estamos abrindo a porta de algo que pode ser extremamente negativo. Para concluir minha resposta, existe um livro que eu gosto muito, de um autor chamado Michel Demurger, e ele faz uma avaliação, ele é um francês, e ele faz uma avaliação que aponta o seguinte: crianças entre 0 e 2 anos que ficam apenas 50 minutos por dia, ou seja, nada, ao final dos 24 meses terão deixado de escutar, pasmem, 850 mil palavras. Por quê? Porque na medida em que eu tenho um recurso que me estimula, eu deixo de trocar com o meio ambiente. Então, se isso na primeira infância, lá atrás, já começa a criar problemas de lógica, de desenvolvimento da linguagem, isso acompanha a pré-adolescência, a adolescência, trazendo problemas muito significativos. E para concluir, piorados, infelizmente, pelo estímulo que nós tivemos por conta da pandemia, Marina. Cristiano, é claro que essas grandes empresas como a Meta, YouTube e TikTok, elas usam recursos viciantes como notificações, vídeos e contagem de curtidas como incentivadores do uso contínuo. Eu te pergunto o seguinte: a maioria dos países está estabelecendo um limite para jovens de 15, 16 anos. Por que essa idade? Porque o que acontece, Celso, na medida em que eu vou entrando nas redes sociais, que eu vou trocando, o que a gente vai ter aí? Vamos pensar de uma forma bem simples, né? Você, à medida em que você entra na adolescência, você tem seus hormônios altamente aí estimulados, você, de uma maneira ou de outra, vai trocar informações, você vai se relacionar com pessoas, e no meio deste universo, dessa mineração de dados, vamos chamar assim, você vai começar a se relacionar com alguém que seja da sua preferência. E o que isso quer dizer, Cristiano? É simples. Num determinado momento, Celso, eu começo a partilhar a minha intimidade. O que isso quer dizer, Cristiano? Bom, eu começo a mostrar ou compartilhar fotos que eu não deveria. E o que acontece? Grande parte das vezes, a pessoa que está do lado de lá, necessariamente ela não é uma menina ou um menino, um adolescente, são adultos que se valem dessa imagem falsa que eles colocam exatamente para induzir com que essas pessoas compartilhem dados ou informações ou imagens que não deveriam. A partir do momento em que essa foto, Celso, Marina, chega do lado de lá, esses perpetradores eles começam a exigir recurso econômico. Bom, mas um adolescente não tem recurso econômico. O que acontece? Simples. Eu quero que você vá agora para frente de uma câmera, não é? E eu quero que você, por exemplo, tire a sua roupa. Não, mas veja bem, eu não vou... Vai, se você não tirar a roupa, eu vou jogar essa foto aqui na sua rede social. E seria muito bom, Celso, Marina, se as coisas terminassem aí, mas elas não terminam. Esses indivíduos que acabam transmitindo esse tipo de, vamos chamar assim, de assédio digital, eles acabam tendo, do lado de lá, assistindo esse show, aproximadamente 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, e o que acontece? Na medida em que isso vai se agravando, esses perpetradores, eles começam a sugerir que essas meninas, muitas vezes, se automutilem, que elas se furem, elas escrevam um nome com faca, ou seja, o que a gente tem visto, que seria um outro lado mais obscuro ainda da internet, e isso falo em nome da doutora Lisa Andréia, do NOAD, da Polícia Civil, que trabalha exatamente com isso, a quantidade de casos que são interrompidos ao longo da noite, porque o que acontece, Celso, Marina? Imagina que você tem aí 8, 9, 10 anos, você manda uma foto que você não deveria. O que acontece depois de 1 hora ou 2 horas que você está fazendo, passando por este assédio sexual virtual? Te sobra muito pouca coisa. Então, não é raro que as meninas que são vulneráveis nessa fase, elas terminem ao final desse show de horror, tentando acabar com a própria vida, tentando dar um fim a todo aquele sofrimento.